Pessoal, continuando então essa discussão sobre empresa pública e sociedade de economia mista, algum tempo atrás apareceu aqui no escritório um caso que me causou muita reflexão. Um caso que era um gerente de um banco público, tá? E esse gerente sofreu um golpe. Na verdade, o esquema era mais ou menos assim. A pessoa vinha no banco e dizia, olha, eu gostaria que você autorizasse um determinado convênio na conta. É até uma confusão parecida, claro, não, mas aqui não é a mesma coisa, mas é convênio na conta. E aí ele autorizava. Só que na cabeça dele, quanto era um convênio? Convênio é um desconto de R$30, de R$20, e tinha ali a assinatura da pessoa autorizando o convênio, tá tudo certo, autorizar. Quando se foi descobrir, essa pessoa pediu uma autorização e ela aplicava no desconto na conta do segurado, ali, do pessoa, tipo 50, 100 mil reais. Ao invés de descontar 30, 40 reais do convênio, ela descontava 100 mil, 200 mil e rapava a conta. Tinha uma quadrilha dentro do banco que identificava quanto essa pessoa tinha na conta. Geralmente eram segurados falecidos, então o dinheiro estava lá. E quando o banco foi fazer uma apuração, houve uma retirada de contas bancárias da ordem de 500 mil reais, 400 mil reais. O que foi que o banco fez? Foi lá e disse, amigão, você tem que devolver esses 400 mil. Ora, qual é o grande problema disso? São vários. O primeiro, tecnicamente falando, se a gente vai para a lógica da responsabilidade civil do Estado, lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a vítima entra com ação contra o Estado e ela foi indenizada pelo Estado, o Estado tem uma ação, tem direito a entrar com um regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, nosso primeiro argumento, as vítimas cobraram o banco? Não, não tinha provas de que as vítimas cobraram o banco. O banco descobriu e tal. Então, se o banco ainda não teve o prejuízo, não tem como cobrar do agente público. Segundo argumento, onde está o dolo ou culpa do agente público nesse caso? Porque, afinal de contas, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do agente público, o agente público só vai responder em regresso nos casos de dolo ou culpa. Aí é outra discussão. Não houve dolo ou culpa, né? Não houve nada, nenhum erro grosseiro, não houve nada que pudesse dizer que o agente público agiu de forma intencional ou de forma imperita ou imprudente para causar esse dano. E aí a gente chega no terceiro ponto. Que relação é essa que existe entre o banco, empresa estatal, e o agente público? É uma relação privada, regida pela CLT. E aí a gente tem um monte de problema, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui. O fato de ser na CLT, o banco ser um banco estatal, essa discussão não é enfrentada na justiça comum, estadual ou federal. Essa discussão é discutida na justiça do trabalho. Ou seja, nós impetramos uma ação judicial, uma ação cautelar, na realidade, uma reclamação trabalhista. A discussão foi na justiça do trabalho, para discutir direito administrativo, o que é bem interessante, né? Então é mais um problema aí desse monstro aí que foi criado nessa questão envolvendo empresa pública ou não. Tecnicamente, as empresas estatais, empresas públicas de sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legal. As sociedades de economia mista são sociedades anônimas, que a maioria do capital é do poder público, é do Estado, e a empresa pública pode ser criada com qualquer forma societária e que 100% das cotas aí vão pertencer ao poder público. As empresas estatais, elas tanto exploram a atividade econômica, como também podem prestar serviço público. Por exemplo, o Banco do Brasil, a Sociedade de Economia Mista, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e por aí vai. Só que qual é o grande problema? É uma entidade da administração indireta, criada com dinheiro público, tem dinheiro público envolvido, mas ela é criada para ser uma pessoa jurídica de direito privado. E aí a gente volta para a reflexão. Eu, Igor, aceito que qualquer Zé Mané seja nomeado engenheiro da Petrobras? Não. Você aceita que qualquer Zé Mané seja gerente do Banco do Brasil? Não. Ou seja, nós exigimos, até pela indisponibilidade do interesse público, nós exigimos que seja feito concurso público. Então, já começa aí. A doutrina estabelece, a doutrina cita que quando a gente fala de empresas estatais, são pessoas jurídicas de direito privado, mas que possuem uma aura de direito público ao redor delas. Existe uma aura de direito público e foi o interesse público que constituiu essas empresas. E aí é por isso que nós não aceitamos que as pessoas sejam contratadas sem concurso público. Nós não aceitamos que as obras e serviços de engenharia, por exemplo, sejam contratados sem licitação e por aí vai. Então, diz a Constituição Federal que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição,
A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, artigo 173 da Constituição, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. E aí vem o parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Inciso 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Opa! Então, de acordo com esse inciso 2, as empresas estatais terão uma sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Significa dizer, meus amigos, o seguinte: quando o Estado cria o Banco do Brasil, ele está dizendo para o mercado que essa é uma pessoa jurídica de direito privado. A consequência disso é que o bem não é um bem público. O bem do Banco do Brasil não é um bem público. Logo, se o Banco do Brasil me deve um dinheiro, eu posso executar e penhorar os seus bens. É diferente do Estado, que os bens públicos são impenhoráveis. Significa dizer, se o Banco do Brasil, por exemplo, vai firmar um contrato, ele pode dar um bem em garantia. Teoricamente, o bem público não pode. Ou seja, o mercado, sob o ponto de vista do mercado, o mercado contrata com o Banco do Brasil porque ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Quantas pessoas você conhece que tem um pouco de pavor do poder público? Não, eu não quero contrato público, não quero mexer com licitação. Mas o cara mexe com o Banco do Brasil, com a Caixa, com a Petrobras, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a essência da estatal foi exatamente o legislador, o constituinte, pensar: eu vou tirar essas amarras do direito público. Eu vou fazer com que o Estado tenha uma entidade que desça um degrau, fique da altura do particular, contratando de igual para igual. Entendeu a lógica? Pois é. E aí a gente tem inúmeras estatais. No Piauí a gente tem a Agespisa, né? A empresa de águas do Piauí. Em Alagoas a gente tem a Casal, Companhia de Águas e Saneamento de Alagoas. No Piauí criou-se o que a gente chama de Engerp, Empresa de Engenharia do Piauí. Não, Empresa de Gestão de Recursos Humanos do Piauí. O que é a Engerp? É uma empresa que foi criada com a extinção de várias outras empresas e trouxe o passivo para dentro dessa empresa. Tá, mas espera lá. Diz a lei, ou melhor, diz a Constituição, que ela vai prestar serviço público, vai exercer atividade econômica. Tá, e se é uma empresa, por essência, ela tem que dar lucro. E lucro é faturamento. Cadê o dinheiro dessa empresa? Não tem. Deixa eu te perguntar, onde é que está o lucro da empresa de águas estatal? Não estou falando da empresa da concessionária, estou falando da empresa estatal, né? A empresa pública de água, Sociedade de Economia Mista de Água. Onde é que está o lucro dessa empresa no seu estado? Cara, se você for olhar, a imensa maioria, faz 30 anos que existe, nunca deu lucro. Só prejuízo atrás de prejuízo. Aí entra o cara que é indicado pelo político, entra o outro, os caras fazem um monte de bobagem e prejuízo atrás de prejuízo. E o pior, você faz uma atuação errada enquanto agente público da administração pública direta, o impacto disso, como é um impacto, por exemplo, para os servidores, como é um impacto de acordo com o regime estatutário, é um impacto que você consegue corrigir, porque depende de lei, é um monte de coisa. Mas se tu faz a mesma bobagem lá na empresa estatal, é um impacto na CLT, não volta atrás. Né? Depois que eu aumentei o salário, eu não posso reduzir. Veja, olha o tamanho do problema lá. Quantas e quantas ações a gente não tem que são milionárias contra as empresas estatais na Justiça do Trabalho por descumprimento de uma norma coletiva, por uma bobagem que um agente público fez lá no passado. E se a gente for à Constituição, a ideia é que as empresas estatais vão se sujeitar ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Outra coisa, diz a Constituição, parágrafo 2º, que as empresas públicas de sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao do setor privado. Ou seja, tecnicamente falando, a ideia é que eu tenho a empresa estatal como uma pessoa jurídica de direito privado. Aí a gente tem um outro problema, que a lei das estatais é de 2016, ou seja, 20 anos depois, 30 anos depois da previsão de que as estatais existiriam. Então, durante todo esse tempo, a gente ficou sem um marco legal. A gente ficou, claro, à mercê de várias decisões do judiciário que interpretavam essa atuação das empresas estatais sem uma lei específica por trás. E quais foram os problemas que o judiciário identificou? Primeiro,
inúmeras empresas estatais que foram criadas como empresas, pessoas jurídicas de direito privado, mas na verdade nunca tiveram lucro. Na verdade, apesar de serem empresas, você chega lá e bloqueia o patrimônio delas, que veja, os seus bens não são bens públicos, os seus bens são bens particulares, né? Se são pessoas jurídicas de direito privado, eu posso penhorar. Mas se eu for lá e penhorar os bens dessa empresa, a empresa para de funcionar. Imagina eu penhorando os bens da empresa de águas do Estado. Acabou com a água, não fornece mais água no Estado. Então, aqui, a própria jurisprudência identificou uma série de problemas, digamos assim, nas empresas estatais. E, na minha visão, a jurisprudência tentou corrigir o Frankenstein e transformou isso num Frankenstein maior ainda. Quando a gente fala de empresas estatais no Brasil, o professor Carlos Ari Sanfeld tem um artigo que ele diz levando as empresas estatais a sério. Né? Que ele diz que, olha, ou ela é uma pessoa jurídica de direito público, ou ela é uma pessoa jurídica de direito privado. A gente tem que se decidir. Porque, veja, se ela é uma pessoa jurídica de direito privado, os administradores têm que ter essa liberdade de ousar, por assim dizer. Se ela é uma pessoa jurídica de direito privado, eu tenho que responsabilizar o administrador lá de acordo com a lei das SA, né, iniciativa privada. Eu preciso dar uma liberdade porque o cara tem que dar resultado e tem que dar lucro. De outro lado, pera lá, será se o objetivo da empresa pública de águas é dar lucro? Ou é levar água lá no interior do Estado, onde outra empresa privada às vezes nem teria interesse, né? Porque levar água para o condomínio de classe alta é fácil, porque lá a conta de água tem piscina, vai dar caro, vai valer muito a pena. Agora, levar água lá para o interior do Estado, que a pessoa paga a taxa mínima, não vale a pena. Mas essa empresa tem que levar água, porque é da essência do serviço público, essa universalização aí do serviço público, levar água para quem não tem. Então, tecnicamente falando, apesar de as empresas estatais serem pessoas jurídicas de direito privado, o professor Carlos Ari Sanfeld aponta que o Supremo Tribunal Federal começou um lento processo do que ele chamou de autarquização das empresas estatais. Tecnicamente falando, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, apesar de a gente ter, né, claramente lido aqui na Constituição que o regime jurídico das empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista é o regime de direito privado, o Supremo Tribunal Federal começou a aplicar características de direito público a algumas dessas empresas. E é isso que a gente vai tentar aprofundar. Antes, porém, eu quero apenas deixar claro que essas empresas estatais, como eu disse, são pessoas jurídicas de direito privado. E se elas são pessoas jurídicas de direito privado, seus empregados, aqueles que trabalham nela, não são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, são regidos pela CLT. Eles têm uma relação privada, CLT, seletista. Agora, por mais que eles sejam regidos pela CLT, eu não aceito que qualquer Zé Mané seja contratado lá. Você também não aceita. É por isso que, apesar de serem regidos pela CLT, os empregados públicos fazem concurso público. Ou seja, eles precisam fazer concurso público. Outra coisa, quando eles vão fazer contratações, né, contratos públicos, eles precisam fazer uma licitação. Professor, mas como é que funciona essa licitação? Não é a licitação da Lei 14.133, tá? É a licitação do Estatuto das Empresas Públicas de Sociedade de Economia Mista. É um processo ali previsto na Lei 13.303, que é muito mais flexível, tá? É muito mais light. Por exemplo, as hipóteses ali de dispensa e inexigibilidade, quando você tem a ver com a atuação própria, com o próprio objeto da companhia, são bem mais flexíveis. Então, não faz sentido eu fazer a Petrobras fazer uma licitação toda vez que for comprar um barril de petróleo. Dentro do objeto da companhia, que é comprar e vender petróleo, ela pode fazer contratações diretas, até porque é da sua própria atuação. O fato é que, quando a gente fala de empresas estatais, elas possuem empregados públicos, regidos pela CLT, porque, como eu disse, são pessoas jurídicas de direito privado. O professor Carlos Ari Sanfeld aponta esse lento processo do que ele chamou de autarquização das estatais. É um processo que começou com os Correios, onde, salvo engano, o primeiro caso foi um caso onde os Correios tentou pedir imunidade tributária. Os Correios disseram, olha, eu presto um serviço público e esse serviço público precisa de carros e eu não posso pagar IPVA nesses carros. Salvo engano, foi o Estado do Rio de Janeiro que cobrou IPVA dos Correios. Só que se a gente vai lá na Constituição, a Constituição deixa muito clara aqui no parágrafo, acho que é parágrafo 2º, né, desse artigo 173, que
as empresas públicas de sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Por quê? Ora, se eu estou uma empresa que é uma pessoa jurídica de direito privado que está concorrendo no mercado com outras e eu dou um benefício fiscal para ela, eu estou prejudicando a concorrência, né? Como é que o Santander não tem benefício fiscal e a Caixa Econômica Federal tem? Como assim? A gente está tendo um privilégio de uma empresa para uma empresa no mercado. Então esse é um ponto aqui que a gente vai ter que demonstrar. Mas os Correios levaram essa questão dizendo, olha, eu presto um serviço público essencial e eu estou em dificuldade financeira, eu não posso pagar o IPVA eu sou imune ao IPVA. Depois a questão chegou quanto aos prazos processuais nos processos judiciais. Depois chegou a questão quanto à penhora dos bens, que na verdade os bens deveriam ser submetidos, os pagamentos deveriam ser submetidos a precatórios. E foi nesse caldeirão que o Supremo começou esse processo de autarquização das estatais, que a gente vai explicar agora.